A prisão de Nicolás Maduro representa um momento decisivo para a política da América Latina. A reação exagerada de Lula e de outros líderes de esquerda não acontece apenas por amizade política, mas porque existe o medo real de que segredos comprometedores sejam revelados. O receio é que Maduro, ao ser preso pelos Estados Unidos, faça um acordo de delação para reduzir sua pena e acabe entregando informações sobre como a Venezuela teria financiado campanhas e partidos de esquerda em toda a região. A situação é grave porque Maduro está sendo acusado de narcoterrorismo pelos americanos. Para diminuir o tempo de prisão, ele poderia fazer um acordo e contar tudo o que sabe sobre o envolvimento de outros presidentes e políticos latino-americanos. As suspeitas incluem que dinheiro do narcotráfico e da corrupção venezuelana tenha sido usado para financiar campanhas de Lula no Brasil, Gustavo Petro na Colômbia, Evo Morales na Bolívia e Cristina Kirchner na Argentina. Se essas informações vierem à tona, não seria apenas um escândalo político. Seria uma crise jurídica séria que poderia levar a investigações criminais em vários países ao mesmo tempo. Por isso, a reação imediata de Lula. Ele convocou uma reunião de emergência e divulgou nota de repúdio assim que soube da prisão. Esse comportamento demonstra que o temor vai além da solidariedade entre governos de esquerda. Então, é um momento muito importante para o mundo democrático. Infelizmente, como nós já esperávamos que viesse a acontecer, líderes da esquerda da América Latina já começaram a publicar notas a favor da ditadura da Venezuela e condenando aquele que ajudou a libertar essa nação. Então, eu estava acompanhando agora, por exemplo, nós já tivemos notas do Gustavo Petro, o que já era de se esperar, afinal de contas, Gustavo Petro provavelmente será uma das pessoas que terá sua vida prejudicada com as possíveis informações que serão divulgadas aí por Maduro nesse processo que ele vai ter que passar. O Miguel Dias de Cuba também já denunciando, atacando os Estados Unidos. É impressionante. Os líderes da esquerda na América Latina sempre se posicionam do lado de ditaduras. A Cláudia Sheinbaum do México e o Gabriel Boric do Chile. E, obviamente, não poderia ficar de fora o principal apoiador e amigo desse narcotraficante ditador terrorista, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, que também já emitiu uma nota condenando a libertação de um país que vivia uma ditadura. Então, assim, é um momento de grande alegria e é um momento também de tirar o véu, né, de escancarar quem realmente apoia a democracia no mundo e quem está contra ela. O que eu achei muito interessante no período de recesso, né, a forma como ele está agindo mostra um medo desproporcional ao que está acontecendo. Isso nos leva a crer que ele acredita que essa ação na Venezuela pode trazer prejuízos políticos para ele aqui no Brasil. E a nossa interpretação da oposição, dos meus colegas, é de que o grande medo do Lula é que, Maduro vai ser julgado pela justiça, o tribunal em Nova York. Quem está à frente disso é a própria procuradora-geral dos Estados Unidos, a Pam Bondi, que já noticiou que ele vai sofrer penas máximas e vai sofrer todo o rigor da justiça americana pelos seus crimes de narcoterrorismo. Maduro vai fazer o que for necessário para reduzir a sua pena. E o que é necessário nesse caso seria delatar outras figuras, com provas, obviamente, outras figuras importantes da esquerda na América Latina, que, de acordo com denúncias feitas pelo Carvajal, que é um ex-amigo do Maduro, um braço direito da inteligência, disse que a corrupção e o narcotráfico na Venezuela durante décadas financiou partidos e líderes de esquerda na América Latina, inclusive nomeando algumas dessas pessoas, como Gustavo Petro, Evo Morales, Cristina Kirchner e, acredite ou não, Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu acredito que essa reação do governo é uma reação de medo, não é uma reação de repúdio ao que aconteceu à Venezuela. Mesmo porque eles nunca se importaram com o povo venezuelano. Se importassem, não teria passado tanto tempo apoiando um ditador que perseguia a população desse país. O medo do Lula é que Maduro venha a falar como realmente que a Venezuela financiou o PT, ou financiou o Lula, como que o narcotráfico ajudou a esquerda americana e, principalmente, isso acontecendo no ano eleitoral. Eu vi uma matéria recente agora também, acho que hoje mais cedo, dizendo que eles estão preocupados como isso vai interferir na eleição brasileira. Aí eu pergunto, por que eles estariam preocupados em por que a captura do Maduro teria alguma interferência na eleição brasileira? Provavelmente é porque eles sabem que Maduro tem provas e para diminuir a sua pena, até mesmo para poder andar livre, né, não ser condenado, o Maduro estaria disposto a entregar todos os seus colegas, dentre eles
o seu amigo aqui no Brasil, Lula. Né? O que ele fez questão de mostrar desde o início desse mandato dele, do terceiro mandato, desde o início, quando ele convidou Maduro para vir ao Brasil, ofereceu o tapete vermelho, falou que o Maduro era bonzinho, o Maduro era uma pessoa legal, mesmo naquele momento em que a equipe do Maduro agrediu uma jornalista aqui no Brasil, e curiosamente a extrema imprensa não disse nada sobre isso. Então vai ser um esforço em vão. Tentar se distanciar do Maduro agora, eu acho que não vai ter resultados como ele gostaria que tivesse. O medo dele, como eu acabei de dizer, é o que o Maduro vai falar. E Maduro, nós sabemos, é uma pessoa fraca. Para tentar evitar tempo de prisão, ele poderá ser condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos, porque lá isso é possível, ainda mais quando você está sendo acusado de narcoterrorismo. Então ele vai falar o que for preciso para poder se livrar da prisão e com certeza ele vai entregar figuras que seriam de mais interesse ao Donald Trump do que talvez ele mesmo. Então eu acho que a reação do governo vai ser se distanciar, mas como eu digo, né, vai ser um esforço em vão. O Brasil já sabe da estreita ligação de Lula, do PT, com o Nicolás Maduro. O MST mesmo foi para Venezuela dizendo que pegariam em armas para defender a soberania venezuelana. E abro uma aspas aqui. Na nota oficial do Lula, ele menciona de novo a palavra soberania. O que nos leva a entender que para o PT, para a esquerda, soberania não é uma nação que é regida pela vontade do povo. Não, é pela vontade de uma elite política que quer controlar o povo. Ao dizer que a Venezuela era um país soberano, Lula ignora completamente a definição original da palavra soberania. Soberania não é o que o Estado determina, soberania não é o que um grupo determina, mas é um Estado que é governado por uma população na qual a vontade da maioria se torna preponderante, né? E nesse caso, Venezuela de forma alguma era soberana, ela era o oposto de uma soberania, era uma ditadura. E ele está usando a palavra soberania para defender algo que todo mundo já reconhece como ditadura. Líderes do mundo inteiro estão, de certa forma, parabenizando o que está acontecendo. O povo venezuelano está nas ruas nesse momento festejando. Apenas alguns líderes da esquerda da América Latina estão tentando se opor a isso. Agora, eu acredito que isso vai jogar aí um azeite, né, um vinagre nas negociações com os Estados Unidos. Lembrando que há pouco tempo atrás, Lula estava dizendo que a química entre ele e o Trump era gigantesca, quase como se eles fossem grandes amigos. E logo depois da derrubada da Magnitsky, Trump vai e captura um dos melhores amigos dele. Então eu acho que vai vir muitos capítulos novos aí nessa novela que vão beneficiar muito o nosso país agora no ano de 2026. Deputado, quando a Maria Corina Machado foi impedida de ser candidata a presidente da Venezuela, eu me lembro que o Lula fez uma declaração sarcástica, né, menosprezando a Maria Corina Machado, inclusive desrespeitando a Maria Corina Machado, né? E aí parece que o jogo mudou, né? Eu queria saber como é que você sente essa questão do apoio ao regime do Maduro no Congresso Nacional. Porque tem alguns colegas seus que... Eu vi hoje o Glauber Braga, por exemplo, que na verdade está suspenso agora, né? Mas fazendo uma declaração assim de apoio total ao Maduro e tudo mais, demonizando os Estados Unidos. O que você viu de mais bizarro nesse apoio aí dentro do Congresso Nacional, Geyer? Bom, eu não posso dizer que eu vi bizarro, porque é algo que já é esperado, né? Até agora, pelo que eu pude acompanhar, foi Lindbergh Faria, Paulo Pimenta, Gleisi Hoffmann, Talíria Petroni, Jandira Fegali, Melchiona. Todas essas são parlamentares da esquerda, já seguindo o mesmo caminho do Lula, né? Defendendo Maduro e atacando os Estados Unidos. É muito curioso. A população do país está agradecida, está chorando nas ruas de alegria, mas esses representantes da esquerda brasileira estão revoltados, porque um país acabou de deixar de ser uma ditadura e tem a possibilidade de se tornar uma democracia. Lembrando, a Maria Corina foi impedida. É impressionante, gente, a semelhança. É quase que um espelho, com um pequeno delay, claro, mas um espelho do que aconteceu e está acontecendo na Venezuela e o que está acontecendo no Brasil. O principal nome da direita é impedido de participar das eleições. Esse nome da direita escolhe alguém para poder herdar o capital político, acho que foi Edmundo Gonzalez, né? Que vence as eleições, mas Maduro dá o golpe nas urnas e vai lá e se mantém no poder.
Esse resultado não é reconhecido pela maioria dos países do mundo, até por países de esquerda. Lula, curiosamente também, para não criar problemas eleitorais aqui dentro do Brasil, ele se manteve neutro, ele nem reconheceu e nem repudiou. Ele fingiu que as eleições na Venezuela não aconteceram. Mas o simples fato de não reconhecer mostra que ele estava percebendo que ele ia perder muito capital político se ele fizesse isso. Só que agora que esse golpista, esse verdadeiro golpista, aí sim nós estamos falando de um golpista, foi retirado do poder, ele fica revoltado, ele emite uma nota de repúdio, porque agora a democracia poderá voltar a acontecer nos Estados Unidos. Mas voltando à pergunta original, é mais do que o esperado. Nós esperávamos que a esquerda fosse ficar revoltada. Nós estamos vendo aí uma diluição, né, um esfarelamento da esquerda na América Latina. Nós tivemos aí o Milei falando recentemente na vontade de criar um bloco da direita em toda o nosso continente, né, na América Latina, e um enfraquecimento da esquerda. Lula agora, ele está com certeza, essa reunião que ele está marcando nesse momento é para já traçar as estratégias de como se defender quando a verdade, tá? A verdade de como o PT foi financiado pelo narcotráfico, foi financiado por corrupção, pela Petrobras venezuelana, inclusive Lula copiou da Venezuela o esquema do petrolão, ele copiou exatamente o que aconteceu lá na Venezuela. Quando isso tudo vier à tona, eles estão agora nesse momento desesperados preparando uma estratégia de como poder se defender. A questão é que não vai ser agora apenas o Carvajal, agora vai ser Maduro entregando documentos, talvez até conversas, gravações, a gente não tem como fazer uma especulação precisa em relação a isso, mas vai ser um golpe muito... Acho que até agora esse foi o maior golpe que a esquerda no Brasil e talvez a América Latina vai receber desde o início da sua história. E você, o que pensa sobre tudo isso? O Brasil está no caminho certo ou precisamos mudar urgentemente de rumo? Nós ficamos por aqui, até a próxima!